5 de novembro de 2021. Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Um silêncio cortante pairava no ar, interrompido apenas pelo som distante da sirene de resgate que nunca chegou a tempo. Marília Mendonça, a rainha da sofrência, conhecida por sua voz potente e letras que falavam de traição, amor e dor, morreu de forma repentina em um acidente aéreo que abalou o Brasil inteiro. Por trás da imagem de estrela sempre sorridente, havia revelações e polêmicas que poucos conheciam, relacionamentos conturbados, pressões estéticas, críticas públicas e até posicionamentos que dividiram opiniões. Esse vídeo vai explorar a história de Marília como você nunca viu, mostrando os bastidores de sua vida pessoal e artística, os conflitos silenciosos e as decisões que ninguém imaginava que teriam consequências tão dramáticas. O que realmente aconteceu naquele dia fatídico, que mistérios ficaram escondidos entre entrevistas, polêmicas e o que ela própria revelou em momentos raros de vulnerabilidade. Fique até o final, porque a última revelação vai mudar completamente a forma como você lembra de Marília Mendonça. Se inscreve no canal e deixa o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que querem descobrir a verdade por trás da história, e se puder apoiar ainda mais, use os Super Thanks para fortalecer nosso trabalho. Se não puder, basta comentar o que mais te surpreendeu nessa história, cada comentário faz diferença. Não desgruda daí, porque o que vamos revelar vai te impactar de forma inesperada. Marília Mendonça nasceu em 22 de julho de 1995, na pequena Cristianópolis, interior de Goiás, mas foi em Goiânia que sua personalidade artística começou a ganhar forma, em meio ao ambiente fértil do sertanejo contemporâneo. Filha de Dona Ruth Moreira e de Mário Mendonça, viveu uma infância simples, cercada por referências musicais populares e pela forte presença da cultura sertaneja no cotidiano. A perda do pai ainda na adolescência representou um divisor de águas em sua vida emocional. Esse luto precoce aprofundou sua sensibilidade e acelerou seu amadurecimento, algo que mais tarde se refletiria na densidade impressionante de suas composições. Desde muito nova, Marília demonstrava uma percepção emocional incomum para a idade, transformando sentimentos complexos em letras diretas e impactantes. Aos 12 anos já compunha com estrutura profissional, frequentando estúdios e se aproximando de compositores experientes, algo raro para alguém tão jovem. Suas músicas começaram a ser gravadas por artistas consagrados do gênero, o que consolidou sua reputação nos bastidores antes mesmo de alcançar o grande público. O diferencial não estava apenas na técnica, mas na autenticidade. Suas letras soavam confessionais, como se cada verso fosse retirado de uma experiência real, mesmo quando ainda não havia vivido todas aquelas situações. A escrita funcionava como catarse, uma maneira de organizar dores, inseguranças e frustrações em narrativas musicais que conectavam imediatamente com quem ouvia. Ainda na adolescência, porém, enfrentou resistência por não se encaixar nos padrões estéticos tradicionalmente valorizados pela indústria. Comentários sobre aparência e corpo surgiam com frequência, mas ela escolheu responder com posicionamento firme. Em entrevistas, afirmava que não queria ser moldada como produto comercial, mas reconhecida por sua verdade artística. Essa decisão moldou sua trajetória. Preferiu sustentar a autenticidade a adaptar-se a expectativas externas. Essa mesma postura franca, que começou ainda na juventude, seria responsável tanto por sua força pública quanto pelas controvérsias que a acompanhariam ao longo da carreira. A construção da imagem de Marília Mendonça como a rainha da sofrência foi resultado de um processo artístico consciente e profundamente ligado à vivência feminina. Com o projeto Agora é que São Elas e, posteriormente, o DVD Realidade, ela consolidou sua presença no cenário do sertanejo, trazendo para o centro das atenções histórias contadas sob a perspectiva de uma mulher. Suas letras abordavam temas como traição, abandono, desejo, autoestima e autonomia, transformando sentimentos pessoais em narrativas universais que tocavam milhares de fãs. O apelido de Rainha da Sofrência surgiu justamente da forma como seu trabalho se conectava emocionalmente com mulheres que se viam representadas nas dores, frustrações e conquistas expressas em suas músicas. Marília sempre foi muito franca em entrevistas, afirmando que escrevia aquilo que muitas tinham medo de verbalizar, transformando experiências privadas em uma forma de catarse coletiva. No entanto, sua carreira também foi marcada por críticas. Algumas pessoas alegavam que suas composições poderiam normalizar relacionamentos tóxicos ou romantizar o sofrimento, especialmente por retratarem dramas amorosos de maneira intensa e direta. Ela respondia a essas críticas de forma elegante, explicando que suas músicas não eram manuais de comportamento, mas sim retratos da realidade emocional que muitas viviam, sem intenção de prescrever atitudes.
A força de sua arte residia justamente nesse equilíbrio entre vulnerabilidade e autenticidade, permitindo que fãs de diferentes idades e contextos se identificassem com suas histórias, criando um impacto cultural duradouro que transformou o sertanejo e abriu espaço para a voz feminina no gênero de maneira inédita. A vida pessoal de Marília Mendonça sempre despertou grande interesse do público, pois sua intensidade emocional transparecia tanto nas músicas quanto nas relações que mantinha. Desde cedo, Marília demonstrou ser uma pessoa aberta e transparente em entrevistas, sem medo de falar sobre suas experiências amorosas, o que, inevitavelmente, a colocou sob o olhar constante da mídia e das redes sociais. Um dos relacionamentos mais comentados foi com o cantor Murilo Huff, com quem teve um namoro e noivado que chamaram atenção pelo carinho e cumplicidade exibidos publicamente, mas também pelas dificuldades que enfrentavam como casal sob os holofotes. Em 2019, a chegada de Léo transformou profundamente sua vida. A maternidade trouxe para Marília um novo senso de responsabilidade e maturidade emocional, e ela não hesitava em dividir com os fãs tanto os momentos de alegria quanto as inseguranças que sentia, reconhecendo que equilibrar a carreira intensa com o cuidado de um filho pequeno era um desafio diário. Marília falava com sinceridade sobre o impacto da maternidade em sua rotina, sobre os aprendizados que surgiam a cada dia e sobre o amor incondicional que sentia pelo filho, que passou a ser uma fonte constante de inspiração para sua música e para suas decisões pessoais. Após o término com Murilo Huff, surgiram especulações e rumores nas redes sociais, como era esperado diante da notoriedade do casal, mas Marília sempre abordou essas situações com firmeza e clareza, afirmando que relacionamentos podem acabar, mas que o respeito deve permanecer, uma postura que gerou admiração e repercutiu amplamente entre fãs e colegas de profissão, reforçando a imagem de uma mulher forte, sensível e verdadeira em todas as áreas da vida, que compartilhava sem medo os desafios, alegrias do amor, da maternidade e da vida pessoal, mostrando que por trás da artista havia uma pessoa real, com sentimentos profundos, vulnerabilidades e conquistas emocionais que a tornavam ainda mais próxima do público. Marília Mendonça enfrentou ao longo de sua carreira uma pressão estética constante que acompanhava seu sucesso meteórico. Frequentemente alvo de comentários sobre seu peso e aparência, ela se abriu em entrevistas sobre as dificuldades de lidar com a compulsão alimentar, a ansiedade e o impacto emocional que essas cobranças externas provocavam. Em diversos momentos, Marília revelou que, apesar de sua imagem pública de mulher forte e confiante, era extremamente sensível e se deixava afetar por críticas, especialmente aquelas veiculadas nas redes sociais, onde a internet podia ser cruel e implacável. Em busca de equilíbrio e saúde, ela iniciou um processo de reeducação alimentar e transformação física, que rapidamente se tornou pauta pública, gerando debates sobre padrões de beleza, autoestima e a pressão sobre artistas femininas para se enquadrarem em determinados moldes. A pandemia de Covid-19 trouxe ainda mais desafios para Marília e sua equipe. Shows foram cancelados, compromissos adiados e a instabilidade do setor musical trouxe preocupações financeiras e emocionais. Apesar desses obstáculos, Marília encontrou formas de se reinventar e permanecer próxima do público, realizando lives históricas que quebraram recordes de audiência no Brasil, consolidando sua relevância artística e mostrando sua capacidade de adaptação e resiliência. Mesmo em momentos de isolamento e dificuldade, ela manteve a conexão com seus fãs, transmitindo emoção, autenticidade e proximidade, reforçando a força de sua presença na música e deixando claro que seu talento ia muito além da estética, sendo sustentado por sua sensibilidade, coragem e dedicação à arte. Marília Mendonça nunca teve medo de se posicionar e falar sobre temas delicados, algo que a diferenciava no universo do sertanejo. Ela defendia abertamente a liberdade feminina, tanto dentro quanto fora dos relacionamentos, incentivando mulheres a se expressarem, a não aceitarem comportamentos abusivos e a não se sentirem culpadas por suas escolhas amorosas. Em entrevistas, falava sobre traição sem rodeios, usando palavras diretas e muitas vezes impactantes, o que gerava identificação em muitas pessoas, mas também críticas e debates acalorados nas redes sociais. Além disso, não se furtava a apontar hipocrisias sociais, questionando padrões duplos de comportamento e expectativas impostas às mulheres, mostrando que seu engajamento ia além da música e alcançava reflexões sobre comportamento e moralidade. Durante a pandemia, enfrentou polêmicas envolvendo festas e encontros que ocorreram nesse período, e embora tenha sido criticada, posteriormente se retratou, demonstrando maturidade e responsabilidade ao lidar com a repercussão pública. Sua postura direta, espontânea e, por vezes, irreverente, fazia parte do seu charme e autenticidade,
mostrando que ela preferia errar sendo verdadeira a viver como uma personagem construída para agradar ou evitar críticas. Essa sinceridade, mesmo quando gerava controvérsias, reforçava a conexão que Marília tinha com seu público, que via nela alguém real, corajosa e transparente, capaz de expressar suas opiniões sem medo de julgamentos, algo que solidificou sua imagem como uma artista não apenas talentosa, mas também humana e próxima das pessoas que a acompanhavam. Em 5 de novembro de 2021, o Brasil inteiro parou diante da notícia devastadora. Marília Mendonça, a rainha da sofrência, havia perdido a vida em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A aeronave de pequeno porte em que ela estava colidiu com cabos de transmissão antes de cair, e a tragédia instantaneamente gerou comoção nacional. O impacto emocional foi imenso, pois Marília não era apenas uma artista de sucesso. Era um ícone que conquistava corações com suas letras sinceras e emocionais, capazes de traduzir sentimentos que muitos tinham dificuldade em expressar. A investigação técnica do acidente indicou que a colisão com a estrutura elétrica foi um fator determinante, reacendendo discussões sobre a segurança aérea em voos regionais, principalmente envolvendo aeronaves de pequeno porte e itinerários frequentes de artistas. Além do aspecto técnico, a morte de Marília Mendonça trouxe à tona reflexões sobre a pressão e os riscos enfrentados por cantores que viajam constantemente, muitas vezes sem estruturas de segurança adequadas, e sobre a fragilidade da vida diante de acidentes que poderiam ser evitados. A repercussão cultural e emocional foi imediata. Fãs, colegas de profissão, autoridades e admiradores de todo o país prestaram homenagens emocionadas, transformando redes sociais e espaços públicos em locais de lembrança e vigília. Shows de tributo, mensagens de artistas consagrados e manifestos de carinho das mais variadas regiões demonstraram o impacto profundo que Marília tinha na vida das pessoas. A comoção extrapolou o âmbito da música, reforçando seu papel como fenômeno social e cultural que ultrapassava o simples entretenimento. Muitos compararam a dor da perda a episódios históricos de grandes mortes no cenário musical brasileiro, evidenciando a dimensão de sua influência. Mesmo após sua partida, o legado de Marília Mendonça permanece vivo na memória coletiva. Suas canções continuam sendo cantadas, seu estilo único de comunicação com o público ainda inspira artistas e fãs, e a lembrança de sua trajetória serve como alerta sobre os desafios e perigos que envolvem a carreira de grandes talentos que vivem no ritmo intenso da estrada e da fama. O legado emocional e artístico de Marília Mendonça vai muito além de números de streaming ou prêmios conquistados. Ele está profundamente ligado à forma como ela transformou o sertanejo e colocou a mulher no centro da narrativa musical. Marília não apenas cantava histórias de amor e dor, ela as vivia e as traduzia com uma honestidade crua, permitindo que milhões de fãs se vissem refletidos em suas letras. Sua trajetória começou cedo, com composições que já revelavam uma sensibilidade rara para alguém tão jovem, e rapidamente ela se destacou não só pelo talento vocal, mas também pela capacidade de contar histórias com intensidade emocional. Ao longo da carreira, enfrentou críticas, questionamentos sobre sua aparência e debates sobre o conteúdo de suas músicas, mas sempre manteve a autenticidade, defendendo que a verdade e a vulnerabilidade eram mais importantes do que agradar a todos. A forma como lidava com a exposição pessoal, seja comentando relacionamentos, maternidade ou desafios emocionais, fez com que seu público se sentisse próximo e compreendesse que a artista também era humana, com medos, alegrias e fragilidades. Marília abriu caminho para novas compositoras e intérpretes femininas, mostrando que a voz da mulher no sertanejo poderia ser protagonista e não apenas coadjuvante. Sua morte abrupta em 2021, causada por um acidente aéreo, interrompeu uma carreira em pleno auge, causando comoção nacional e deixando um vazio imenso na música brasileira. Apesar da perda, o impacto de sua obra permanece vivo. Ela redefiniu padrões, inspirou gerações e criou um legado de intensidade emocional, coragem e sinceridade artística que continua a ecoar na memória coletiva do país, lembrando que sua influência vai muito além das cifras ou da fama, sendo medida na forma como tocou e representou vidas. A trajetória de Marília Mendonça é marcada por intensidade, talento precoce e uma capacidade única de se conectar com o público através da vulnerabilidade de suas letras. Ela transformou o sertanejo, dando voz às mulheres e mostrando que sentimentos de dor, amor e traição podem ser narrados com honestidade e força. Apesar das polêmicas, críticas e pressões da fama, Marília nunca escondeu suas fragilidades, revelando ao público a pessoa por trás da artista. Sua morte repentina interrompeu uma carreira em pleno auge, deixando um vazio profundo na música brasileira, mas seu legado permanece vivo. Mais do que hits e prêmios, ela deixou uma marca emocional e cultural. Inspirou novas gerações,
Abriu espaço para compositoras e intérpretes femininas e mostrou que ser autêntico é mais poderoso do que qualquer padrão imposto pela indústria. O impacto de sua história e a memória de suas escolhas, coragem e vulnerabilidade continuam a ressoar, lembrando que Marília Mendonça não foi apenas uma cantora de sucesso, mas um símbolo de intensidade artística e humana que jamais será esquecido.